Olá, o Estação Cultura está no ar e estreia amanhã em Porto Alegre o espetáculo Desesperar, da Andaime Companhia de Teatro de Brasília. E daqui a pouco a gente conversa com os integrantes do grupo. Você confere também, no programa de hoje, exposições que estão em cartaz na capital e as novidades do Festival de Gramado com o curador Marcos Santuário. E começamos com a música ao vivo do instrumentista Pedro Tagliani. Ele faz show em quarteto amanhã no Sgt. Pepper's. Obrigado, Pedro. E daqui a pouco tem mais música ao vivo aqui no Estação Cultura. Uma exposição no Margues reúne obras e imagens dos principais artistas ilustradores que atuaram na Livraria do Globo na primeira metade do século XX. A mostra Modernidade Impressa fica em cartaz até o dia 21 de agosto. A
mostra recupera imagens e obras dos principais ilustradores atuantes na Livraria do Globo durante a primeira metade do século XX. Estão em exibição os trabalhos originais para ilustrações, imagens impressas, cartazes, desenhos, gravuras e pinturas. A exposição foi organizada pela jornalista e historiadora Paula Ramos. Ela lançou um livro que apresenta a trajetória da livraria com foco na produção gráfica. A ênfase está nos profissionais que atuaram na seção de desenho, responsável pela visualidade das publicações com o selo Globo. Referência de vanguarda na época, formou artistas e divulgou trabalhos. Seu objetivo é apresentar como a livraria foi fundamental para a história cultural do Estado. Capas, vinhetas, identidades visuais, num trânsito entre as artes plásticas, artes gráficas e o design, que contam a história do Rio Grande do Sul no período. As peças são provenientes de coleções públicas e instituições públicas e particulares. Fundada em 1883 no Centro Histórico de Porto Alegre, a Livraria do Globo se localizou até 2007 na Rua dos Andradas. Começou como uma modesta papelaria. Além de gráfica, em 1915 tornou-se editora e é considerada destaque por revolucionar a linguagem gráfica e o cenário editorial no país, com o grafismo arrojado das imagens e o apelo cromático das composições. De 26 de agosto a 3 de setembro, acontece a edição 2016 do Festival de Cinema de Gramado. E para falar sobre a programação, eu converso agora com Marcos Santuário, jornalista, e que é um dos curadores do festival. Tudo bem, Marcos Santuário? Tudo bem, querido. Um prazer sempre estar aqui contigo. Começando mais uma gincana aí, né? Pois é. Na verdade, a gente fica um ano todo, né, Nilton, trabalhando, e aí quando as coisas começam a surgir midiaticamente, parece que a gente começou, né? Mas a gente já vem desde o último festival viajando, contactando com diretores, produtores, artistas, vendo filmes em vários festivais do Brasil e do exterior, para chegar a esse momento e dizer, bom, tá, o nosso festival está pronto para ir ao ar, né? Marcos, tradicionalmente são 3 mostras competitivas, né? Aliás, 4 mostras, Isso, 4 né? mostras. A de longas nacionais, longas estrangeiros, curtas nacionais e curtas gaúchos. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada mostra? Perfeito. Bom, o trabalho que eu desenvolvo lá junto com o Rubens Ewald e com a Eva Pivovarsky é especificamente na curadoria dos longas-metragens nacionais. Mas a gente acompanha lá o pessoal da seleção, né, dos curtas, que se reúne durante 4 dias em Gramado, vendo 600 curtas-metragens para escolher 2 dezenas. E isso foi feito agora, quer dizer, uma mostra de curtas, tanto a gente está vendo a mostra de longas brasileiras agora. Ah, perfeito. Essa mostra, então, que a gente selecionou de quase 200 títulos, Nilton, a gente selecionou, então, 6 títulos que vão estar em competição, né? Que vai de Domingos Oliveira, que já é um ícone do cinema brasileiro, até Matheus Souza, que é o menino aquele que na 40ª edição nós trouxemos o filme dele. Não faço a menor ideia do que estou fazendo com a minha vida. Né? E agora o segundo filme. E a gente está ouvindo aí o som da Elis, que é a primeira cinebiografia da Elis, que também nós trazemos para a edição desse ano do festival, um filme lindíssimo que conta a trajetória da Elis, desde a saída de Porto Alegre com o pai até o momento da sua morte. Né? Então aí tem uma variedade importante, né? Que acabou entrando também num universo que nós não imaginávamos, que é um universo da comédia. A gente não foi em busca de comédias, mas encontramos comédias que foram inteligentes na sua feição, criativas e que mostram que se pode fazer comédia para pensar, ao mesmo tempo em que se ri. Né? Então, a gente tem aí essas comédias que vão do Domingos Oliveira ao Matheus Souza, passando por uma comédia de coprodução, que é Eu Mate, uma comédia lindíssima, graciosa, uma coprodução que traz aí artistas, inclusive argentinos que trabalham. Também tem o Roubo da Taça, que é aquela mítica história da taça Jules Rimet,
né? Que nós ganhamos em 70 e roubaram ela em 83. Então aí com a Thaís Araújo no elenco, né? Comédias, né? Você está percebendo que são filmes que desde a edição dos 40 anos, quando nós entramos lá com o Wilker, José Wilker, né? Que faleceu, o Rubens Evelt e eu, a gente veio tratando de dar uma feição de um Gramado acessível para o público também, né? Com filmes que dialogam, e tu acompanha muito bem isso, com a crítica, sim, por sua qualidade cinematográfica, narrativa, estética, mas também com o público, filmes que podem ganhar esse público também, além de pensar, logicamente, que o Festival de Gramado nasce em Gramado, né? Lá há 44 anos, para fomentar mais ainda a grandeza turística daquela cidade, né? Santuário, e os estrangeiros? Dos estrangeiros, a gente tem 7 selecionados, 7 países, o que também para nós é um ganho importante, né? A gente tem filme de Cuba, filme do Chile, 2 filmes da Argentina, tem filme boliviano. Cada um deles vai demonstrando um pouco as narrativas dos seus espaços, né? O cubano, Espejuelos Oscuros, é uma comédia dramática muito inteligente também. O chileno e o paraguaio, que é Guarani, eles mostram um pouco dos seus países e das suas culturas. Os 2 filmes argentinos, que um é uma comédia, que trata um pouco assim, é um falso documentário que trata de uma ideia de um artista argentino que vai ganhando a mídia do seu país, a campanha anti-argentina, né? E o outro filme, ele acompanha um pouco o crescimento de 2 garotos que crescem com as suas famílias e que depois, com o passar do tempo, um casa e o outro vira artista, e eles depois se encontram e revivem momentos da sua infância. Um filme boliviano, que é uma cinematografia que nós não conhecemos muito, traz aí um filme de uma diretora, né? O filme cubano é o primeiro filme daquela diretora. Esse filme boliviano não é o primeiro, mas é um filme com muita intensidade dramática e que traz aí uma ideia ambiental. Ele se chama Carga Sejada e trata do lixo que alguns países levam para outros países, no momento ali também em que eles estabelecem um olhar sobre o militarismo dentro da Bolívia. Santuário, o festival começa quando e com que filme? Do dia 26, ele começa já forte, com o Kleber Mendonça trazendo o filme que esteve em Cannes, foi o representante brasileiro na Mostra Oficial de Cannes, o filme Aquários, e que também traz a grandiosa Sônia Braga, que é a nossa homenageada principal dessa edição, que vai receber o Oscarito. E já divulgamos também, vocês já divulgaram aqui também, que o Tony Ramos é o nosso homenageado com o troféu Cidade de Gramado. Os 2 outros homenageados serão divulgados aí na sequência. Só rapidamente, né? Eu sei que você não participou da seleção de curtas-metragens, tanto nacionais quanto gaúchos, né? Um panorama rápido, assim, diversidade. Diversidade é a palavra-chave, que se torna o grandioso momento da exibição, mas também o problematizador da escolha, né? Porque, como eu te falei, são centenas de filmes. A gente teve em Gramado esse ano o maior número histórico de inscrições, foram quase 1000 filmes inscritos, né? Passamos a barreira dos 900 filmes. E entre os curtas, uma diversidade narrativa, estética, geográfica, né? Mostrando assim muito do que se produz hoje, tanto com diretores que já estão consagrados nos curtas-metragens, como jovens diretores recém-saídos das universidades brasileiras, né? Então isso vai dar uma amostra de futuros cineastas que vão estar aí brigando, incluindo isso na Mostra Gaúcha também com a mesma qualidade. Legal, Santuário, muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura, sucesso aí nesse festival. Lembrando que o Festival de Gramado, ele acontece, então, do dia 26 de agosto a 13 de setembro, e tem também aí o site do festival para você acompanhar toda a programação. Bem, agora a gente faz um breve intervalo e no próximo bloco vamos conversar sobre o espetáculo Desesperar de Brasília, em cartaz no Teatro de Arena, aqui em Porto Alegre, e tem mais música ao vivo com o instrumentista Pedro Tagliani. A Companhia de Teatro Andaime de Brasília
vem de Brasília e apresenta amanhã aqui em Porto Alegre o espetáculo Desesperar no Teatro de Arena. Serão 3 sessões seguidas, às 7, 8 e 9 horas da noite. E para falar sobre a peça, eu converso agora com a atriz Larissa Mauri e também com o diretor Leonardo Chamá. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Obrigada. Não é a primeira vez em Porto Alegre, né, Leonardo? Não, é a segunda agora. Segunda vez que a Andaime vem, a gente veio no Festival Teatro de Rua, em 2014, com o espetáculo Poéticas Urbanas e com a série de intervenções Serpentes que Fumam. No caso agora desse espetáculo, Desesperar, são 3 sessões seguidas, uma coisa que não é muito comum, né, assim, da gente acompanhar como espectador. Sim. Bom, na verdade é a primeira vez também que a gente vai fazer um pacote assim, artístico, vamos dizer assim, de uma sessão atrás da outra. É um desafio para a gente também, porque o espetáculo ele é permeado por muito improviso entre as atrizes. Somos 4 atrizes em cena. É uma inspiração, uma livre adaptação de Esperando Godot sobre um prisma feminino. Então, existe um roteiro da peça fixo e existe momentos, vários momentos, onde a gente improvisa, encena e a gente surpreende uma a outra. Então, se colocar em estado de atuação e improviso durante essas 3 horas, assim, vai ser um desafio novo pra gente. E a gente está bem empolgadas, assim, para encarar esse desafio e receber o público. E o público que quiser encarar 3 sessões seguidas também vai ver 3 espetáculos diferentes. Sim. Exatamente. E essa é a proposta, né? O Desesperar, ele sempre é um espetáculo diferente. A gente tem esse espaço de abertura, porque a gente também tem essa coisa do improviso ligado muito ao humor. O Desesperar tem muito humor, mas o improviso está ligado ao drama, ao trágico, está ligado a tudo, né? Ao estado de elas estarem ali. O espetáculo vai ser apresentado no Teatro Arena, aqui de Porto Alegre. Ele é um espaço, né, de uma semi-arena, de 3 em forma de U, né? E também a possibilidade de um pequeno palco italiano e uma área central. Vocês pensaram essa montagem para espaços como esse? Quer dizer, uma montagem que se mobiliza, que se modifica a cada espaço? O Desesperar, ele é um espetáculo de arena completa. E a gente já viu como que é, né, com foto, e a gente vai fazer uma arena completa. Então alguns espectadores vão estar no pequeno palco esse. No pequeno palco, Legal. E Beckett, né, de que maneira ele está, então, nesse roteiro que vocês apresentam? Bom, esse espetáculo ele nasceu de um projeto de diplomação em 2007, dentro da Universidade de Brasília. Então, foi o nosso projeto de diplomação. A gente tinha muita vontade de falar sobre a espera feminina, as nossas expectativas enquanto mulheres, enquanto em parte desse mundo. E aí, Esperando Godot sempre foi uma paixão, assim, da gente, das 4, na época. E aí a gente falou, por que não falar da espera feminina, mas de pegar um clássico que fala dessa espera existencial, que é universal, que é Beckett. Então, a nossa ideia partiu daí, partiu de Beckett, mas sempre dialogando com as nossas expectativas e o que a gente espera, né? O que a gente está esperando. Então, essa foi a pergunta mote para esse espetáculo. Mas, além do Beckett, uma outra inspiração muito grande para a construção desse espetáculo foi o Tratado do Desespero e da Beatitude do filósofo André Comte-Sponville, que ele também vai falar desse desespero e que deixar de esperar é, na verdade, a fonte de vida, né? Porque quem espera não age. Então, deixar de esperar... O nome, inclusive, veio muito do Comte Sponville, desesperar. Então, é deixar de esperar, porque quando você deixa de esperar, você está em busca da vida, em busca de ação e de movimento. E a espera é o oposto disso. E esses conceitos estão bem trabalhados na peça. E é uma peça que surgiu em 2007 e até hoje ela é viva e pulsa e se modifica, o que é muito legal, assim. E aí as pessoas que já assistiram podem assistir de novo, que é sempre um espetáculo. Leonardo, antes de terminar rapidamente, né, vocês também estão em Porto Alegre com um projeto de troca de experiências com a Companhia Rústica, aqui da diretora Patrícia Fagundes. Isso faz parte do projeto também? Isso. É um projeto que a gente está vindo... A gente já veio em 2014 e agora a gente está finalizando esse mesmo projeto. E essa parte é o Trocando Peças, né? Um projeto de trocas artísticas entre grupos de teatro, que a gente já fez com alguns grupos do país, né? E com alguns grupos de Brasília. E agora a gente está fazendo aqui com a Patrícia Fagundes e o pessoal da Cia Rústica.
Muito obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura. Sejam bem-vindos, então, a Porto Alegre. Lembrando que o espetáculo Desesperar acontece amanhã em 3 sessões, às 7, 8 e 9 horas da noite, no Teatro de Arena, na Borges de Medeiros, número 835. E agora a fotografia está em cartaz no Café do Margues, a mostra Paris, Espaço Urbano e Arquitetura. A exposição é composta por 10 imagens em preto e branco clicadas por Paulo Melo. Elas apresentam o espaço urbano e a arquitetura de Paris, famosa por seus monumentos e referência para a moda. O fotógrafo revela a cidade-luz com sensibilidade, evidenciando lugares que podem passar despercebidos e pessoas comuns. Para o curador Fábio André Reichheimer, a exibição traduz a capital francesa num resultado em que sua ambientação cenográfica a mantém convidativa ao convívio social. Os espaços urbanos aparecem como possibilidades de interação entre seus habitantes e os turistas, com foco nas possibilidades urbanísticas. Ele fez recentemente uma turnê pela Europa e agora volta a Porto Alegre para uma única apresentação com seu quarteto de música instrumental no Sgt. Peppers. Oi, Pedro Tagliani, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Vamos começar falando então desta turnê. Por onde é que você passou? Olha, eu tive 2 meses agora na Europa trabalhando intensivamente, não apenas com o meu projeto, mas com projetos com os quais eu já trabalhava na época que eu morei lá. Eu morei muitos anos na Alemanha. E foi basicamente na Alemanha que eu trabalhei mais, né? Mas eu também estive tocando na República Tcheca e na Polônia também. E no caso desse espetáculo que você apresenta no Sgt. Peppers, um pouco desse repertório todo da tua trajetória está presente, inclusive do seu grupo Raiz de Pedra, né, que já marcou a história na música instrumental. Aqui em Porto Alegre o grupo Raiz de Pedra foi muito conhecido, todo mundo... Foi uma época que a gente praticamente inovou, né, com a música instrumental. Então eu sempre faço questão de trazer alguma coisa também do Raiz de Pedra dentro do repertório. São 2 composições apenas dessa época, né? São minhas composições, mas uma releitura agora para esse quarteto, que são os músicos são Michel Dorfman, o Lucas Israel no baixo e o Marquinhos Fê na bateria. Quem for lá no espetáculo vai poder comprar, né, alguns dos teus CDs que vão estar à venda, né? Então, deixa eu mostrar alguns deles aqui e você fala um pouquinho, né? Esse aqui é o Arvoredo. O Arvoredo é um CD que eu gravei em Viena com um saxofonista austríaco, Thomas Kug, um grande saxofonista. É apenas um duo, mas são composições também minhas e é muito interessante. Eu, inclusive, fiz turnê no Brasil com esse saxofonista aqui naquela época. Legal. Aqui, Ao Vento, outro CD. Ao Vento é uma última produção que foi em 2010, que eu fiz na Alemanha, que é um trio também, todas as composições minhas. Quer dizer, tem 2 interpretações, uma de Marco Pereira e uma de Dori Caymmi também. E esse aqui é um disco Raiz de Pedra com Egberto Gismonti. Pois é, esse foi o último que o Raiz de Pedra gravou na Alemanha, pela Enya Records, com a participação ilustre do Gismonti, que gravou 4 músicas no CD. E nenhum foi lançado no Brasil, portanto, a chance de adquirir é amanhã no Sgt. Peppers. Pois é, isso aí esse aqui é uma raridade, né? Exatamente. Aqui no Brasil. Mas me diga uma coisa, Pedro, repertório desse show. São, como eu falei, são basicamente composições minhas, de todas as épocas. Tem, inclusive, coisas do Raiz, como eu falei, e depois de lá para cá, né, desses anos todos, eu fiz uma seleção de músicas, e, inclusive, tem algumas que estarão no próximo CD que eu estou planejando para ver se consigo realizar em breve um próximo trabalho. Tem uma data já para ser? Não, data ainda não posso falar, mas está sendo encaminhado. Pedro, você está aqui se apresentando com violão 7 cordas, né? Pois é, o 7 cordas não é nem da escola, do choro, aquela coisa assim. Eu também toco exatamente, mas caiu na minha mão um 7 cordas uma ocasião, e daí depois eu gostei do recurso da 7ª corda, e aí depois fica difícil de abandonar, né? Legal. Pedro, muito obrigado pela tua participação. Eu que aqui agradeço. Na Estação Cultura. Lembrando que o espetáculo Show com Pedro Tagliani Quarteto acontece amanhã a partir das 9h30
e 30 minutos, lá no Sgt. Peppers, na rua Quintino Bocaiúva, 256. Tem também aí o link para procurar todas as informações sobre a carreira do Pedro Tagliani no Facebook. O Estação Cultura de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã ao vivo, às 1h20 da tarde, com reprise às 8 horas da noite. E para encerrar, é claro, mais um pouco da música do Pedro Tagliani. Tá certo.